Tuas mãos, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmã Bruna, onde é a irmã Ivone? Deus está a mudar a história da vossa família. A tua irmã está lá atrás, não é? Deus está a mudar a história da vossa família. Vocês mesmas meninas, Deus está a mudar a história. O Senhor me mostrou, principalmente a irmã Bruna e a Ivone, a serem coroadas. Vocês a serem coroadas. É o bom da parte de Deus. Com vocês. Você vai particular com as duas. Permaneça na presença de Deus. Tenha os pés alicerçados na palavra de Deus. De maneiras que o que Deus tem convosco possa nos encontrar no tempo que Deus determinou. Amém? Vamos abrir as Bíblias, as nossas Bíblias, a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Bíblia. Dentro da Bíblia tem a Bíblia. Alguém entende a linguagem? Amém. Dentro da Bíblia tem a Bíblia. Então vamos abrir as nossas Bíblias na Bíblia. E lá na Bíblia, abra o capítulo 53. Quero vos ler. E eu vou ler. Nem vou mandar colocar na tela. Isso é para que vocês venham no estudo bíblico. Vou repetir. Abram vossas Bíblias na Bíblia. Abram vossas Bíblias no capítulo 53 da Bíblia. E nós vamos ler o versículo 1 a 9. Não só para ninguém, irmão Josimar, senão eu vou te punir. Abram as vossas Bíblias no capítulo 53 da Bíblia. Dentro da Bíblia, tem lá a Bíblia. Dentro da Bíblia, tem um livro que é Bíblia em miniatura. Ficou um pouco claro? Dentro da Bíblia, esta minha Bíblia, tem lá a Bíblia em miniatura. Então vai na Bíblia, só para só. Vai ser o primeiro a experimentar a disciplina. O irmão Josimar já está. Então você é o segundo. Dentro da Bíblia, tem lá a Bíblia em miniatura. Ok? Então vai na Bíblia em miniatura, abra o capítulo 53. E eu quero fazer a pergunta, sejam honestos e sinceros comigo. Quem já encontrou a Bíblia em miniatura no capítulo 53? Por favor, levante sua mão. Você é ensinado. Então você não é digno. Ali também te sopraram, não és digna. Você também te sopraram, não é digno. Os dignos, levantem as mãos. Ninguém te soprou, seja honesto contigo. Ninguém te soprou. Você sozinho localizou a Bíblia em miniatura, ou seja, localizou a Bíblia na Bíblia. Uau! Uau! Quando acabarmos os 23 dias de jejum e oração, escutem-me bem, por amor de Deus. Quando terminarmos os 23 dias de jejum e oração, vamos terminar que dia? 29. Vai ser no domingo. E creio eu que será o último domingo de janeiro. A partir de fevereiro, voltamos à nossa programação normal. Voltaremos ao nosso roteiro. Eu quero ver todos os irmãos na igreja para estudar a Bíblia. E se os irmãos não vierem, eu vou me embora. Amém? Estou a ser honesto.
Se os irmãos não comparecerem tal como estamos aqui, mais ou menos assim, eu vou me embora, porque ali não vejo a minha importância. Estou certo? Amém. Estou certo? Amém. Porque aí não vejo a minha importância, porque está pastorear cenáculo da salvação. Vamos a estudar isso no estudo bíblico. Os irmãos do estudo bíblico podem comprovar, sim ou não. Amém. Não estamos a estudar, também não estamos a falar nem amém, nem amém. Não fala só amém, não fala. Os irmãos que têm estado, quinta-feira não vamos à Bíblia. Estamos a espelhar a Bíblia ou não? Amém. Amanhã vai vir alguém, não vai falar o livro da Bíblia, vai dizer, vamos abrir a Bíblia, no encerramento da Bíblia, no fecho da Bíblia. Está querendo dizer que é? Isso fica fácil, bem barato. Isaías é a Bíblia em miniatura. A Bíblia contém quantos livros? Isaías contém quantos capítulos? Okay. E vamos dar sequência no estudo bíblico em fevereiro. Então, abra a sua Bíblia, mídia, coloca a Bíblia na Bíblia, no capítulo 53. Vai para a Bíblia no capítulo 53 da Bíblia. Estamos lá? Essa tela não vai? Vamos ler o versículo 5, versículo 1 a 9. Caso os irmãos me consumiram o tempo, mas foi necessário. Amém? Vamos ler. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Palavra do Senhor. Tenha vontade de sentar. Terminamos do livro passado a mensagem em série, em que vínhamos falando sobre... Vamos falar sobre o quê? A mensagem em série era sobre o quê? Profético e a fé. Ok. Como nós estamos nesse trabalho de jejum e oração, não temos por que irmos com a mensagem em série, porque não sou o único pregador que vai passar por aqui, já tem passado outros pregadores. Então, o tema central da nossa atividade, que começamos desde o dia 7, é 23 dias de declarações proféticas, com jejum e oração.
E o tema central é declare um novo tempo. Desde o dia 7 que estamos a trabalhar aqui na igreja, ou melhor, nós começamos dia 8, dia 7 foi sábado, não tivemos culto, começamos dia 8 a tratar sobre declaração de um novo tempo, declaração de um novo ano, declarações proféticas e aprendendo como funciona as declarações proféticas e como nós temos e devemos fazer as mesmas declarações. E hoje, nesta temática de declaração de um novo tempo, eu quero tratar bem rapidinho com os irmãos sobre o substitutivo. Esse é o tema que eu vou tratar, o substitutivo. O substitutivo é o tema que nós queremos tratar, sobre o substitutivo. E quando nós olhamos para esta palavra, ela significa não mais do que senão substituição. Substituição, ou o que toma o lugar de, ou o que faz a vez de. Queremos falar de alguém que faz a vez de alguém. Queremos falar de uma pessoa que faz a vez de alguém. Queremos tratar de alguém que vai tomar o lugar de alguém. O lugar que não era para ele, então ele tomou. Quando não era a sua vez, ele faz. E uma vez, o menino foi crescendo. E durante o seu crescimento, ele olhava para a sua mãe e ele não gostava do que via na sua mãe. Esse menino não gostava, na verdade não a mãe, o pai, não gostava da fisionomia, da aparência do pai. E o pai ia trazê-lo para a escola e depois o pai ia buscar. E você pode imaginar as crianças na escola quando vissem o pai deste menino. E quando o pai fosse, eles ficavam lá a querer saber, e aquilo começou a ser como um bullying. E o filho nunca procurou questionar o pai. Ele foi crescendo, mas ele nunca amou o seu pai tal como filho. Tudo por conta da fisionomia, da aparência, do rosto que o pai apresentava. O rosto do pai não tinha formosura, o rosto do pai não tinha beleza, não tinha nada bom. Quando olhasse para o pai e via que um homem, como se fosse um monstro, mas era o pai dele. E ele cresceu com isso no coração, que estava a gerar nele ódio e amargura. Porque ele nunca quis estar perto do pai, nunca quis estar ao lado do pai. E como o pai queria estar com o filho, queria brincar com o filho, queria treinar o filho, queria ensinar o filho. Porém, o filho não se agradava com isso, porque tinha vergonha do seu pai. É daqueles filhos que provavelmente ele não vem expressar com seus lábios, mas no coração provavelmente terá dito: quem me dera não ter sido seu filho, quem me dera não ter vindo de ti, porque eu tenho vergonha, eu tenho nojo de ti. E o pai ia percebendo o que o filho apresentava, o pai entendia aquilo, e a mãe também começou a ver aquilo, e com o passar do tempo aquilo foi magoando o coração do pai, foi magoando, e aquilo começou a levar o pai a enfermar. O pai começou a ficar doente por causa da realidade. Só que o filho não tinha ideia por que o pai tinha o rosto como um monstro. O filho não tinha noção o que aconteceu para que o pai dele tivesse aquele tipo de fisionomia, aquela figura, aquela cara. E aí o pai, perto da morte, chamou o seu filho, porque na verdade o pai nunca quis contar a verdade ao filho. Mas como o pai entendeu que está no final da sua vida, resolve trazer à superfície à tona
porque que a cara dele era como a cara do monstro. Era um pai que não tinha um dos seus olhos. Era um pai, o rosto estava queimado. Ele via parcialmente com um dos seus olhos. E aí o pai chamou o filho, já crescido, disse: meu filho, eu reconheço, eu sei que você não me ama, você não me gosta, você tem vergonha de mim, você tem complexo por causa do que eu sou. Deixa hoje te contar por que eu sou o que eu sou, por que eu me pareço assim. Meu filho, eu não nasci desta forma, eu não cresci desta forma, e mesmo quando me casei com a tua mãe, eu não era isso. Mesmo quando nós te geramos, eu não era isso. Eu era bonito. Só que um dia deste, meu filho, houve incêndio em casa e tudo começou a queimar. A tua mãe conseguiu escapar. Eu não estive. Me telefonaram, me fizeram entender o que estava a se passar. Eu vim e você estava lá dentro. Era um incêndio terrível. E eu, meu filho, tive que me sacrificar para poder te resgatar daquele incêndio. Quando eu entrei, caía madeiras que já ardiam em chama e você estava ali. E se aquilo chegasse em ti, era morte imediata. Eu corri, eu me deitei em teu lugar e aquilo queimou-me o rosto. Por isso eu sou o que sou. Na verdade, não sou porque eu quis ser. Eu sou, meu filho, por causa de ti. E eu passei em várias cirurgias para pelo menos ter essa aparência feia, sem formosura, sem gosto, para pelo menos poder te olhar. E toda vez que olho para si, eu fico feliz em dizer: valeu a pena o sofrimento, valeu a pena a queimadura, valeu a pena a dor, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena o esforço, porque no meu esforço eu estou a ver aquele que veio de mim está bem e eu paguei o preço. O filho naquele dia caiu em joelhos, chorando, entendendo de que o pai que ele nunca amou, o pai que ele menosprezou, o pai que ele não quis estar ao seu lado, era o que era por causa dele. O substitutivo, o que substituiu no lugar de, o que fez a vez de. O menino teria morrido, mas o pai fez a vez dele. Só não morreu por misericórdia, mas o rosto completamente desfigurado. Amados em Cristo, esta é a mensagem que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para Isaías 53, ela traz a nós um relato de algo que ocorreu na Bíblia. Se queremos entender a obra de Jesus Cristo, olha para Isaías 53. Traz-nos o resumo daquilo que Jesus fez. Quando olho, quando leio, quando trafego um pouco em Isaías 53, e nós gostamos apenas do versículo 4. Na verdade, Isaías 53 é muito mais do que o versículo 4. Porque o versículo 4 é consequência de muita coisa que houve antes dela. Ok? Versículo 4 diz: verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e gostamos da última parte, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Tínhamos que entender essas pisaduras, tínhamos que entender como é que ele tomou as nossas enfermidades. O episódio em questão aqui nos mostra pré-calvário, nos mostra antes do nosso Senhor Jesus Cristo ir para a cruz. Começa a nos apresentar quando ele é traído, quando Jesus Cristo é preso, quando Jesus Cristo começa a sofrer.
e nos apresenta Jesus Cristo na cruz de Calvário e termina nos apresentando o Cristo que padeceu no Calvário vitorioso. Por que vitorioso? Porque aí nós vemos o resultado final de ele ter padecido o que ele padeceu. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, ela chama minha atenção. Pode voltar a partir do versículo 2. O texto está a me mostrar, o texto está a nos mostrar, está a nos fazer compreender. Primeira coisa, é tanta coisa que está ali. Primeira coisa que o texto nos faz compreender, de que esta pessoa que aqui em Isaías 53 não é mencionado o nome, a pessoa na qual o nome não é mencionado aqui neste capítulo, é a pessoa de Cristo Jesus. Isaías está a dizer que ele primeiro não tinha beleza. Não tinha beleza. Jesus Cristo não tinha beleza. Segundo, Isaías está a dizer que Jesus Cristo não tinha formosura. Terceiro, Isaías está a dizer que Jesus Cristo não tinha boa aparência. Não tinha boa aparência que pudesse chamar a atenção. Uma boa aparência que pudesse atrair alguém. Uma boa aparência que alguém pudesse olhar e gostar. Olhar e se espantar. Olhar para ele e exclamar, dizer: uau, que homem bonitão, que gato. Não havia essa aparência que alguém pudesse olhar e gostasse dele, tivesse um desejo com ele, tivesse uma atração, tivesse uma admiração. Não havia nesta pessoa. A pergunta retórica é: por que não havia? Teria ele nascido feio? Teria ele nascido sem beleza? Teria Jesus Cristo nascido sem formosura? Teria Jesus Cristo nascido sem boa aparência? Claro que não. Se nós que somos a imagem e semelhança de Deus, temos beleza, temos formosura, temos boa... Irmão, ninguém é feio. Pode dizer mesmo amém? Ninguém é feio. Você não é feia. Você não é feio. Na verdade, quem está a te ver homem feio, a mulher que está a te ver feia ainda não conseguiu entender nada. Porque algumas querem produto acabado. Mano, se um homem está a te ver feio, ele quer produto acabado. Você não é feio. Alguém precisa lavar o outro. Alguém precisa lavar alguém. Por isso é que está em legumes. E muitas pessoas estão a casar porque querem produto acabado. O produto acabado é que alguém lapidou. Olha para ouro, você não terá prazer no ouro. Olha para ouro, você vai dizer que não é ouro. É preciso trabalho. Mano, pega o teu, me dá banho. Mano, pega a tua, invista. Puxa daqui, puxa dali, limpa dali, creme daqui, creme dali. Já falei mesmo. Se quiseres entender, eu assim diz o Senhor. Está me sentindo. Quando Deus fez o homem, quando termina de fazer o homem, viu que tudo era bom. Estamos a falar de alguém que é Deus. Estamos a falar de alguém que estava com Deus. Estamos a falar de alguém que veio a este mundo. Ele não veio feio. Ele não veio sem forma. Ele não veio sem boa aparência. Antes, pelo contrário, ele veio bonito. Ele veio lindo.
Ele veio com uma aparência atraente, algo que quem pudesse olhar, quisesse olhar mais de 2, 3, 4 vezes. Ele veio com brilho, mesmo tendo deixado a sua glória, mas ele veio com a glória aqui na terra. Mas esta mesma pessoa, Isaías está nos contar que ele não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha boa aparência que pudesse atrair alguém. Pergunta é como é que isso aconteceu para ele perder a sua beleza, para ele perder a sua formosura, a sua estatura, para ele perder a sua aparência, de tal maneira que ninguém quisesse olhar para ele. Alguma coisa terá ocorrido para que este que era um bonitão, para que este que era um homem de beleza perdesse tudo isso. Mas ali Isaías vai continuar a dizer, versículo 3, de que ele era desprezado, o mais rejeitado entre todos os homens. Uau! O seu nascimento atraiu pessoas. O seu nascimento levou magos a ir ao encontro dele para o adorar. Mas aqui Isaías está nos contando de que ele era desprezado e rejeitado entre todos os homens. Por que foi menosprezado? Por que os homens o rejeitaram? E quando você vê, estudando o Novo Testamento, Mateus, sobretudo os Evangelhos, você vai perceber onde estava Jesus, estava a multidão. Sim ou não? Onde estava Jesus, arrastava a multidão. De tal maneira que ele foi sábio e procurava se apartar da multidão, porque nem mesmo tempo para comunhão com Deus teria. Porque a multidão queria cura, queria libertação, ao mesmo tempo queria pão. Parece contrassenso, o mesmo que atraiu a multidão, o mesmo que foi famoso, conhecido. Isaías está nos revelando de que ele foi desprezado e rejeitado entre todos os homens. Vem outra vez a pergunta: por que ele foi desprezado? Por que ele foi rejeitado entre todos? Se comeram com ele o pão, se fez milagre, se todo mundo ia atrás dele, se todo mundo quis tocá-lo, por que o desprezo? Por que a rejeição? O profeta Isaías vai mais além, vai dizer que ele era homem de dores. Versículo 3 mesmo, era homem de dor, era homem com dores. Jesus Cristo era homem de dores. Por que ele foi homem de dores? Por que ele era homem de dores? Sexto, Isaías diz ainda de que ele experimentou sofrimentos. Uau! Ele experimentou sofrimentos. Ele teve agonias. Ele chorou. Ele experimentou dor. Sétimo, Isaías vai mais além, dizendo que os homens escondiam rostos para não vê-lo. Me leva na introdução da mensagem, o filho que não queria olhar para o pai. Quando ele está aí, os homens estão a esconder o rosto, não dá para ver. Quando as pessoas escondem o rosto, não querendo te ver, só duas coisas: ou são devedores e perceberam que você vai cobrar a dívida, ou porque, mano, você é feia ou feio. Essas são duas probabilidades. Se alguém esconde o rosto, ou porque ele te vê, ele sabe que ele deve.
Então vai procurar, ele não pode me ver. Ou então, você é feio. Você é feio. Não é aquele feio que você está imaginando. O feio do monstro. Sabe aquele comando do quê? Do bicho, né? Que assisti muito tempo. Comando da televisão. Predador. Predador. O pregador. Predador. Predador. É filme há muito tempo. Aquele bicho ninguém queria me ver. Até o próprio comando, quando viu, disse azar. E a Bíblia está a dizer de que as pessoas escondiam o rosto para não ver. O mesmo que as pessoas correram, o mesmo que alimentou a multidão, o mesmo que operou o milagre, Isaías está a dizer que os homens não se importaram com ele. Os homens não queriam saber nada dele. Finalmente Isaías diz que este homem foi maltratado, foi humilhado, foi torturado ou foi moído. Estamos a fazer análise de um homem que passa por isso. E logicamente, se nós não conhecemos a palavra, nos limitamos em ler Isaías 53, vamos concluir de que este homem é culpado. Porque passar por tudo isso é sinal de que ele pode ter sido culpado. E ele merece isto. Mas a mesma Bíblia vai nos mostrar de que o homem que passa por este processo todo de agonia, de tortura, é um homem inocente. É um homem que não deveria passar pelo que passou. Este homem, Isaías, está a nos mostrar a inocência dele. Versículo 6, a parte C, a Bíblia está dizendo: o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos. Deus pegou sobre este inocente, colocou o pecado de todo mundo. O pecado dos que já nasceram, o pecado dos que não de nascer, o pecado dos que já morreram, o Senhor Deus fez cair, fez derramar sobre este homem o pecado de todos. Pensa comigo, o pecado do irmão Josimar, o meu pecado, o pecado do irmão José Manelo, o pecado do diabo Adilson, o pecado do Jairo. Pensa mesmo ainda como é que são os teus pecados. Vamos ser sinceros na reflexão. Você não precisa responder. Pensa como você peca. Agora imagine os teus pecados. Não são pecados, são pecadão. É pecadão. Agora, o meu pecadão, o teu pecadão, o pecadão dele, o pecadão daquele, de todo mundo, está a cair sobre um homem que não pecou. A tua, a minha desgraça é colocada sobre este homem inocente. Acha que terá beleza? O meu pecado é feio. O teu pecado é feio. Por isso é que você faz nos bastidores. Por isso que eu pedi perdão a Deus. Na hora de pedir perdão, você fica em silêncio. Na hora de pedir coisas materiais, você se solta. Mas na hora de dizer Deus me perdoa, você ora no interior, porque
olha aí da esquerda, à direita, à frente e atrás. Qual é o irmão que está aqui para não ouvir? Ele não pode ouvir o meu pecado. Porque se ele ouviu esse pecado feio, acho que ele nem volta mais à igreja. Eu perco credibilidade. Porque o teu pecado é tão feio, tão feio. O meu pecado é tão feio, tão feio, que você, para confessar, precisa controlar em casa. A tia tem que ir lá, o marido está onde? A mulher está onde? As crianças estão aí, então eu vou aqui nesse canto. Oi, me fazem barulho. Deus, obrigado, obrigado. O Espírito Santo. Oh, demônio, xequerebababá, sai. Aí, depois. Põe a mão assim. Porque até não ver os lábios, alguém pode conseguir detectar, perceber o que você está falando. Por quê? Porque é algo feio, é algo nojento. Não dá para falar. Não dá. O Senhor fez cair sobre ele o inocente. Como se não bastasse. A Bíblia está me dizendo no versículo 5: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Esse feio que ninguém quis olhar, esse feio desprezado, menosprezado, rejeitado, abandonado, sem formosura, uma aparência que não presta, não tinha absolutamente nada, nada e nada mesmo a ver com ele. Tinha a ver contigo, tinha a ver comigo. Por causa de nós, ele perdeu o que ele tinha. Por causa de ti, entenda bem isso. Pastor, é profético. Eu vou profetizar, isso é profético. Porque Isaías 53 é profético. Esse profético me leva em física. Esse profético vai se cumprir depois no Novo Testamento. Mas Isaías está a anunciar, é a palavra. É uma palavra que está em movimento para se cumprir no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas Isaías, muitos anos, teve a revelação do que ia acontecer com este homem por nossa causa. Os irmãos acreditam que isso é verdade? Leitores da Bíblia, se vocês me ajudarem, concordarem, eu vou avançar. Os irmãos acreditam que o que está escrito aqui e o que eu estou a explicar é verdade? Amém. Acreditamos, concordamos que isso piamente é verdade. Amém. Estamos a falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo que se tornou que nem já palhaço. Vai para Pilato, manda para ali, vai para este, vai para aquele. Os mesmos que comeram com ele o rejeitaram, abandonaram, a ponto do próprio discípulo que disse: eu posso morrer em teu lugar. Vai negar 3 vezes dizendo: não lhe conheço. Vai dizer: não, mano, é mentira. Até o que eu falar te denuncia que você estava com ele. Não, eu nunca estive com ele. Eu não me conheço. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso substitutivo. Jesus Cristo substituiu o nosso lugar, o meu lugar, o teu lugar. Ele substituiu você. Tudo isso que ele passou, tudo isso que ele perdeu, era por minha causa.
era por tua causa, porque Deus fez cair sobre ele as iniquidades, os pecados, as transgressões de todo mundo, todo mundo. O peso, era tanto o peso que ele carregou. Por isso é que antes de ser preso, por 3 vezes Jesus ora: Pai, tenha por mim, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, Senhor, não tenho muita escolha. Ainda que eu não queira, mas eu vim para isso. Eu vim por causa deles. Eu vim para morrer por causa deles. Eu vim para sofrer por causa deles. Eu vim para ser humilhado por causa deles. Como ovelha muda, foi levado para o matador e não abriu a sua boca. Estão a pedir que ele se defenda, ele cala a sua boca. Ele fica calado. Por quê? Porque ele tem que suportar, tem que aguentar o momento da agonia, porque era o momento propício. Mas esse momento, amados, tem o resultado final. Este momento que ele atravessa tem o resultado final. Se você crê no que nós acabamos aqui de expor, então terás que crer totalmente, absolutamente no resultado final. Não vá para o resultado final sem você entender o que ele passou. O que ele passou me dá sustentabilidade, me dá a base para que eu saiba colocar a palavra em movimento, para que eu saiba fazer declarações proféticas, porque o que ele passou foi uma declaração profética. Antes fora profetizado, ele experimentou, ele vivenciou, ele atravessou, ele padeceu. Agora, com isso que ele experimentou, ele me traz um resultado. Sabendo isso, tomando consciência, eu estou em altura agora de fazer declarações proféticas. Não há diabo, não há demônio, não há ninguém. Por quê? Porque tudo que tinha que ser feito foi feito. Não é por acaso que na cruz de Calvário ele, antes de bradar, dá o último suspiro, disse: está consumado. Que significa está pago na totalidade. Já não há dívida. Com quem diz: cumpri a missão. Sofri mesmo coroado com a coroa do espinho, rasgado o lado, mas a missão está cumprida. Está feito a obra como ela tinha que ser. E como a obra está feita, agora os resultados têm que se evidenciar. Os resultados que me levou a não ter beleza, não ter formosura, não ter aparência, ser menosprezado, ser rejeitado de todos. Os resultados do que levou com que o pecado de todo mundo caísse sobre mim, agora elas têm que aparecer. E dentre esses resultados, a Bíblia está a me ensinar. Primeira coisa, ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, tal qual ele tomou sobre si o meu pecado, as minhas iniquidades, ele também tomou sobre si as minhas enfermidades. Se os meus pecados que ele tomou é verdade, também é verdade que as minhas enfermidades foram tomadas por ele. Repito para que você entenda: se esta palavra é verdade, de que ele tomou sobre si as minhas iniquidades, os meus pecados, tendo sido moído, tendo sido esmagado, é também verdade, como resultado final do que ele padeceu, tomou sobre si as minhas enfermidades. Alguém diga: minhas enfermidades. Vamos repetir bem, dizer: ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Resultado do que lhe sucedeu, irmão Josimar, é que Jesus tomou as minhas
enfermidades. Tomou as minhas enfermidades. Tomou sobre si as minhas doenças. Olha o que a Bíblia está dizendo. Está lá? Olha a boa palavra. Verdadeiramente, garantia. Não é mentira. Verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre Ele, em cima dele, tomou sobre si as minhas, as tuas enfermidades. Se Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não vou dizer se é dúvida, sendo Ele verdadeiramente Cordeiro que tira o pecado, e quando eu peco, eu digo me perdoa, e os meus pecados estão perdoados, sendo essa afirmação verdadeira, então verdadeiramente a afirmação que me diz que Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades é também verdade. Ela está dizendo minhas enfermidades. Diga, minhas enfermidades. Minhas enfermidades. As minhas enfermidades foram tomadas por Jesus. As as doenças do meu corpo, as minhas doenças, o meu catolotolo, o meu problema pulmonar, o meu problema cardíaco, a minha gastrite, problemas renais, a minha enxaqueca. Eu não sei qual é a enfermidade que você vai mencionar. A Bíblia está dizendo de que essa enfermidade que tormenta o meu corpo, essa doença que me leva a gastar tanto dinheiro, essa doença na qual os médicos disseram só vivo com medicação, Jesus tomou sobre si. Quando eu peco, digo me perdoa, automaticamente eu sou perdoado e recebo a paz. Então tem que ser verdade de que quando eu me sinto enfermo, também tenho que ir a Ele dizer: tomaste sobre si não apenas o meu pecado, as minhas. Se tomaste sobre si, já não é mais minha, já não são mais minhas. O que você tomou sobre si se tornaram tuas, porque és o substituto. Você tomou o meu lugar, você fez o meu papel. Tomaste as minhas. Mídia, põe Mateus. Olha como é que Mateus vai confirmar Isaías. Capítulo 8. Vamos olhar a partir do versículo 14. E Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Aleluia. Pedro tinha mulher. Pedro tinha. Então, o dito substituto do Pedro também tinha que ter mulher. Pedro tinha sogra. Se tem sogra, você não pode ter sogra sem ter mulher. E possuía além. Pedro tinha filho, tinha família. Então, se alguém substituiu o Pedro, que lhe deram a chave, que as portas do inferno não vão prevalecer, está a se perder. Porque se eu que segue o Pedro, e o Pedro teve mulher, você está perdendo teu tempo não tendo mulher. Dali os problemas que conhecemos.
Alguns não entenderam. Eu vou falar mais. O Pedro teve mulher. A Bíblia não me fala do nome da mulher de Pedro, mas a Bíblia me fala que Pedro tinha sogra. E Jesus entrou na casa de Pedro e encontrou a sogra do Pedro. Há uma versão que diz, Lucas. Doutor Lucas, sendo médico, ele sabe fazer a descrição do estado físico da pessoa. E Lucas, como médico, diz que a sogra do Pedro ardia em febre. Aquela febre deve ter estado acima dos 40. Não tinha termômetro na altura. E acredito que se fosse na nossa época, ele entraria em convulsão. Como a partir de 40 já entra em convulsão, entraria. Mas se esse Pedro teve mulher, o Pedro que diz ser Pedro, que lhe deram a chave, então está a se perder, não tendo mulher. Ainda bem que o Senhor Deus me tirou de lá, porque também passei por lá. E sonhava seguir o caminho do Pedro que lhe diziam. Então nessa altura não existiria nem Fineza, nem Azael, nem nada. E eu estaria a impedir o propósito de Deus para a minha vida. Fechei. Se você não entendeu, me paga almoço depois do culto, te explico no gabinete. Se você é católico que está aqui, não se sinta ofendido, mas é a verdade da palavra. Deus te abençoe, meu filho. 15. E tocou-lhe na mão, não orou, não falou, tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Eu, Jesus, cheguei, tem que comer. A mulher de Pedro deve ser que foi fazer compra, foi vender. Você só está aqui, tem que fazer alguma coisa. Está doente, eu já tomei sobre si, então eu te toco, vai fazer comida. Acredito que ele foi fazer comida. Vamos? E chegada a tarde, olha já, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com quê? Muito bem, mantenha isso, escreva isso. E ele com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e fez que curou todos os que estavam enfermos. 17 último, aqui nós vemos agora Isaías. Ele curou todos que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías disse? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. As minhas doenças já não são mais minhas doenças, porque Ele tomou as enfermidades e tomou as doenças. Pastor, por que eu estou doente? Isso é que você precisa examinar. Por que eu estou enfermo? Isso é que você precisa saber. E aí agir em conformidade com esta palavra. Conhecereis a verdade e a verdade. Bom, Isaías, ou melhor, Mateus está a confirmar o que nós vemos em Isaías 53. Está dizendo o resultado dele ter perdido companhia, beleza, tudo aquilo é para levar. E ele fez exatamente isso. As minhas enfermidades, as minhas doenças, as minhas dores, Jesus fez que? Se os meus pecados são perdoados porque Ele morreu por mim, se eu sou salvo porque Ele morreu por mim, é porque
Atualmente, eu sou curado de doenças e enfermidades porque Ele tomou as minhas doenças e enfermidades sobre si. Vamos Mateus 10:53. Como resultado do que Ele fez, terceiro, a Bíblia está a dizer de que nós alcançamos a paz. Está no versículo 5. Essa paz nós alcançamos por causa do castigo que Ele sofreu. O seu castigo nos dá a paz. Então você precisa ter paz. Você precisa viver em paz. Porque Ele jamais vai ser outra vez castigado. Foi castigado uma vez e ponto final. O seu castigo tem que me dar a paz. O diabo não pode tormentar mais a minha mente, porque há uma paz por causa do castigo dele. Se o diabo quer oprimir a minha mente, vou lhe fazer lembrar o castigo que ele levou na cruz, os chicotes que ele apanhou, a porrada que ele apanhou. Aquela porrada era para eu ter a paz. Então haja shalom em ti, haja paz em ti. Se algo que está a te preocupar, a palavra de Deus é esse: haja paz. Shalom Adonai. Tenha paz, que a minha paz vos dou. Tenha paz, porque pelo seu castigo eu ganhei a paz. Se alguma coisa vier me tormentar, eu vou me lembrar: pelo seu castigo eu ganhei a paz. E tenho que viver em paz, e tenho que andar na paz do Senhor. Paz. Isaías, no versículo 4, termina a dizer: 3, perdão. Pelas suas feridas fomos curados. Ok, é 5. Pelas suas feridas. Eu não serei curado pelo sangue de galinha. Nós não fomos curados pelo sangue de pato. Nós não fomos curados pelo sangue do porco. Nós não fomos e nem seremos curados pelo sangue de cabrito. Nós não seremos curados pelas velas. Nós não seremos curados pelos fios, pelas miçangas. A Bíblia me dá sustentabilidade, me dá garantia de que é pelas feridas. Ele tinha que ser moído. Ele tinha que ser ferido. Por isso é que ele guarda aquelas marcas. O Tomé que duvidou disse: se eu não ver, se eu não colocar o meu dedo, ele apareceu. Tomé, quando eu não, vem e coloca aqui. Está aqui a cicatriz, está aqui, eu fui ferido, está aqui no lado. Vem e coloca para você provar. As feridas dele me dão cura. E gosto como o autor escreveu, não diz que pelas suas pisaduras seremos. Pelas suas pisaduras. Antes dos meus avós existirem, antes dos meus pais existirem, antes mesmo da minha existência nesta terra, esta palavra já era verdade. A obra de Jesus em meu favor já era um facto. Na mente de Deus eu já sou curado. Na mente de Deus eu já sou sarado. Daí a razão que eu disse, você vai dizer: por que eu estou doente? Na mente de Deus não há enfermidade. Na mente de Deus, para aqueles que estão com aliança em Deus, para aqueles que aceitaram a obra de Calvário, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, na mente de Deus, eles não são enfermos, eles não são doentes, porque já foram curados desde a vinda de Jesus. É possível que eu fique doente? Que eu tive doente?
Vocês oraram? Pensaram alguns que iam morrer? Claro que não. Ainda não escrevi os livros, nem comecei. Ainda os propósitos de Deus não se cumpriram. Essa é a única palavra que me sustentava. Vou falar disso. O tempo não chegou. O que me dá paz apesar, o que estava me dando paz apesar da dor é a palavra. É a única garantia. Não tem outra coisa, é que eu tenho a palavra. Apesar da dor, durmo na palavra. Está doendo, mas tenho a palavra. E está lá a palavra. Fomos curados. A doença que está atormentando o meu corpo está consciente de que é ilegal. A enfermidade que está a te levar às despesas tem consciência de que ela é ilegal. Se eu estou em Cristo Jesus, então a doença e a enfermidade são ilegais. A doença sabe, só que eu é que não sei. Ele, apesar de saber da sua ilegalidade, atua contra mim. Atua e não age contra ela. Vamos terminar. Os irmãos querem o profético desta tarde. Vamos terminar. Primeira lição é essa. Ainda não preguei, agora estou a começar. Eu estava a tentar explicar aos irmãos Isaías. Agora vamos às lições. Vou lhes dar 1, 2, 3, 4 lições e terminamos. O que Isaías está nos mostrar é de que há uma palavra de Deus declarada por intermédio deste profeta. E essa mesma palavra declarada pelo profeta Isaías é uma palavra que está em movimento. Eu não sei como, mas eu vou ter que mesmo voltar a falar a mensagem do domingo passado, até terminar. Sempre que eu vou pregar nesse trabalho, vou ter que voltar lá. O que Isaías disse aqui em 53, na Bíblia que está dentro da Bíblia, quando foi declarada, esta palavra começou o seu movimento. Saiu da boca de Deus por intermédio de Isaías, entrou no seu percurso. Quando esta palavra entrou em movimento, foi indo, e mais outra que o próprio Isaías fala sobre a virgem que vai conceber, entra em movimento, e neste mover encontra uma mulher chamada Maria. Esta palavra entra na Maria, se apossa dele. Esta palavra engravida a Maria. Esta palavra começa a se mover. 9 meses depois, esta palavra sai em ação. E aí está aquele que foi profetizado em Isaías. A mesma palavra começa a se mover. E ela vai se cumprir até a sua crucificação. Esta palavra que Mateus disse, onde nós lemos no capítulo 8, sobretudo o último versículo 17, ela continua em movimento. É uma palavra que está em ação, está em movimento, fazendo o quê? Esta palavra está em movimento, procurando quem vai se apossar dela para ela se manifestar. Vou explicar. Esta palavra, ela está em ação, ela está se movendo. E o seu movimento está em todas as direções do mundo. Para melhor os irmãos entenderem, esta palavra está em movimento, em direção àqueles a quem tem um compromisso com Deus.
Deus. Esta palavra está em movimento em direção àqueles a quem Cristo morreu para cumprir estas mesmas palavras profetizadas. E esta palavra, enquanto ela se move, ela procura quem vai se apossar dela, quem vai tomar posse dela. Quando ela encontra alguém tomando posse dela, a palavra faz o quê? Ela se manifesta. Ela só não vai se manifestar se você não tomar posse dela. E muitas vezes não tomamos posse porque nós não a entendemos. Me dá a entender, os irmãos não compreenderam. Vou explicar bem. Essa palavra de que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, até hoje, agora que eu estou a pregar, é uma palavra que está em movimento aqui, está mesmo a se mover aqui, está a se mover porque a palavra está à procura. Quem vai me agarrar? Esse mundo, por várias razões, nós vamos ficar doentes, mas a palavra não pode ser retirada deste mundo enquanto Cristo não voltar a buscar a sua igreja. Ela continua em movimento, está a procurar quem, de que Ele carregou sobre si as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras, eu estou a me lembrar, pelas feridas dele é que eu recebo a cura, eu estou à tua procura e eu reconheço, você está a me procurar, agora vamos nos cruzar, vamos nos encontrar, eu te recebo, entra, o que você está à procura também te procura. Toda palavra dita a teu respeito está em funcionamento. E essa mesma palavra te procura te localizar. Você que gosta dos profetas te localizar, hoje para te dizer, a palavra está a procurar te localizar. Só que muitas vezes você não está onde deveria estar para se cumprir a palavra. A palavra diz que é para se cumprir aqui, você não está aqui, foi na igreja de dar banho, então a palavra está aqui, você está numa outra direção, vocês não estão nas mesmas direções, vocês estão em sentidos opostos. Ei, meu Deus, você para atrair a palavra, você não pode ser positivo e a palavra é positiva, você tem que ser negativo para que o negativo e o positivo haja lei de atração. Quando você é positivo, a palavra é positiva, o que vai acontecer é repulsão. Muita gente não está recebendo por causa dessa lei da física. Ele quer ser positivo quando a palavra já é positivo. Há uma repulsão, a palavra não pode te atrair, a palavra não pode entrar em contato. Pega o imã, coloca dois polos positivos, vai ver a força que vai repelir. É exatamente o que nós estamos a viver. Minha irmã, seja negativo, e deixa a palavra ser positivo. A palavra está a te procurar. A palavra quer te localizar. O mundo está a ser movido pelo que está escrito aqui. Tudo que está escrito aqui está a se cumprir e vai se cumprir. Amém. Então entenda que a palavra está em movimento. A palavra me localiza. Nesta manhã eu quero que a palavra me localize. Me localiza. Segura. As palavras proféticas, a palavra escrita na Bíblia Sagrada, as palavras declaradas, elas podem se mover, como também elas podem estar estáticas ou podem estar paradas. Tudo depende de como você se conecta à palavra. Tudo depende de como você se alinha à palavra. Eu posso suspender, colocar a palavra em suspensão, e eu posso colocar a palavra em movimento.
Tudo depende de como é que eu me ligo à palavra de Deus. Tudo depende de como é que eu me ligo, me conecto à palavra profética. Posso ouvir amém dos irmãos? Por esse motivo é que as tuas e as minhas declarações, elas não podem ser declarações monótonas. Elas não podem ser declarações vagas. Não. As minhas, as tuas declarações devem ser declarações em concordância com o que Deus diz. Quer dizer de que eu tenho que aprender a falar o que Deus fala. Quando eu falo o que Deus fala, eu estou a colocar a palavra de Deus dita aqui. Eu estou a colocar a palavra de Deus dita a meu respeito em movimento. Mas se eu rejeito falar o que Deus fala, se eu negar o que Deus fala, eu estarei a suspender a palavra, eu estarei a colocar essa palavra em estática, para que ela não se mova. Como duvidando? Pode ser um exemplo. As coisas podem não se cumprir, ou até podem atrasar o cumprimento, porque eu tenho dúvida, porque eu não concordo, porque eu não colaboro, porque eu não coopero com o que Deus disse. Se Ele disse isto, ainda que eu esteja sentindo, eu me prendo ao que Ele disse, e tudo que Ele disse eu verei a se cumprir. Mídia Salmos de número 107. Vai no número 20. E enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Se puder, basta colocar 3 versões: NTLH, a King James atualizada e a Nova Almeida atualizada. King James, olha lá o que diz. Enviou, vamos ler? Enviou sua palavra para curar. O que ele fez? Enviou a sua palavra para. O objetivo pela qual a palavra foi enviada é para quê? Primeiro para curá-los e depois para salvá-los da extinção. Pode pôr Nova Almeida atualizada, ou então, se não tiver, NUTH, Nova Tradução Linguagem de hoje. Com a sua palavra Ele os curou e os salvou. Com quê? Com a sua mão? Não. Você está vendo a importância da palavra? Com a sua, é apenas a sua palavra. Dali a razão do cinturão de Cafarnaum que falamos domingo passado, em Mateus 8:8, entender. Quando Jesus está em sua casa, disse: não precisa ir para minha casa. Diz apenas uma palavra. Porque eu só quero é a palavra. A palavra vai entrar em movimento. E eu disse: a palavra tem maior velocidade. A palavra de Deus tem maior velocidade do que as próprias mãos de Deus. A palavra de Deus tem maior velocidade do que os pés de Deus. A palavra de Deus corre mais rápido do que a presença. Isso te choca e vou te provar isso hoje na Bíblia. Não precisa ir. Diz a palavra. Manda a palavra. Enviou a palavra para os curar. Não foi a presença dele para os curar, é a palavra dele. Minha palavra o que? Ele suspendeu, ele soltou a palavra e a palavra começou a se mover, começou a ir em direção à casa de quem estava doente e chegou. Eu sou a palavra e entrou. Você precisa, deixa eu colocar, deixa eu outro ponto. Você precisa deixar a palavra entrar. A palavra tem que entrar. A palavra precisa se apossar de ti e você se apossar da palavra. Quando isso acontece, você tem o resultado. Repito isso.
Você precisa deixar a palavra entrar, a palavra te possuir, e você possuir a palavra, o teu espírito se ligar à palavra, possuir a palavra, agarrar a palavra, mascar a palavra, dormir na palavra, pensar na palavra, e esta mesma palavra, quando ela sai do ar, entra em ti, começa a se mover nas células, começa a se mover no sangue, ela começa a descer. Se começou na cabeça, toca lá os neurônios, os nervos, ela está a entrar. E onde é que a dor? É nos rins, e a palavra começa a se mover, move, 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 e quando chega onde está o rim, inferno é essa. Cura. Palavra está constantemente em movimento. Aqui mesmo nos Salmos, vamos lá de número 147. A bênção é grande. Pega o número 15. Vamos até 19. Esse aqui. Essa vai no Novo Almeida atualizada ao King James. Gostei da linguagem dessas duas versões. Olá. Olha. Ele envia as suas ordens à terra. Pernas. A palavra de Deus tem asas, mas voa mais do que águia. E voa mais do que a velocidade da luz. Vai na Nova Almeida atualizada. Água aí gostoso. Ele enviou as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. O que ele corre? O centurião disse: não vá para minha casa. A palavra vai correr. Até você chegar, tempo já foi. Pai grande, Pai grande, Pai grande. Não quero teus pés, não quero a tua presença. Eu quero a tua palavra que corre mais do que você. Porque se Jesus tivesse que correr, tinha que correr assim. Mas ele está dizendo: a tua palavra vai te ganhar, Pai. Pai Jesus, não chega na minha casa. Diz apenas. Quando ele falou, na mesma hora a palavra chegou. É que a palavra de Deus não tem. A velocidade da palavra de Deus, diácono, você é engenheiro aeronáutico, a velocidade da palavra de Deus é incalculável. O que acontece? Assim que ele fala, a palavra chegou. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Mas a palavra não tem espaço nem tem tempo. Quando é declarada, a medida que está a ser declarada, lá o espaço, o lugar pela qual está a ser declarada, começa a acontecer. Quando eu estou a falar, receba a cura, ali a cura está. Ao mesmo, eu ainda não terminei, mas a cura já começou a subir. Isso que nós precisamos entender. Por isso o centurião disse: não quero a tua presença. Irmão, não corra atrás do profeta. Corre atrás da palavra. A palavra corre mais do que o profeta. A palavra é cenáculo. Por amor de Deus, entenda o que eu estou a vos dizer. Um dia vão se lembrar do que eu estou a dizer. Repito, um dia os irmãos vão se lembrar do que eu estou a dizer. A terceira e a última. Um dia os irmãos vão se lembrar do que eu estou a dizer. Agarre a palavra. Quando Jesus diz a Pedro: faz mar alto, falei isso no domingo passado. Quando Pedro disse sobre tua palavra, concordou. Assim que ele está a concordar, os pés também estão a subir. A física nos ensina a velocidade. Depende, é diretamente proporcional ao espaço e inversamente proporcional
ao tempo. Mas a palavra de Deus não tem tempo, não tem espaço. Eu falo, acontece. Assim que falou, está acontecendo. Assim que está a declarar, ao terminar a declaração, está se manifestando. Haja luz, houve luz. Oh, aqui horas. Assim que falei. Receba a cura entrou. Como assim? Assim que falei. Assim que ele falou. A sua palavra corre velozmente. Esse é 15. Vai no 16. Eu acho que deve ser 17. Não, pula. Oh, você trocou a versão? Põe NA, o King James. Está onde King James aqui? Ok. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Não gostei dessa. Ok. Não. Você adiantou? Não. Anterior. Suba no 15. Ok. Ele envia, escuta bem, ele envia suas ordens à terra e veloz corre a sua palavra. Vai a seguir. Esta mesma palavra que tem velocidade, vai no 17. Estava lá boa versão, NA, Nova Almeida atualizada. Aqui põe Nova Almeida atualizada, aqui põe para King James. Ok. Aquela mesma palavra faz cair o gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Ok, a seguir. Good. Manda a sua palavra e o gelo faz quê? O gelo se derrete por causa de quê? Da palavra. Envia a sua palavra e a palavra é que faz derreter o gelo e faz soprar o vento e as águas voltam a correr. Esse processo cíclico de chuva é governado pela palavra. A palavra que ele enviou, a palavra que ele mandou, esta palavra está a governar. A minha vida é governada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus dita ao meu respeito. Sabe por que ainda não te comeram? Porque a tua vida está a ser controlada pela palavra que Deus diz. Terceira, depois vou na penúltima e terminamos. Declare. Mas declare, em outra cor, em outra voz, em outra palavra, profetiza e profetiza mesmo a teu respeito. Não pare de profetizar, não pare de declarar. Vai declarando, vai declarando, vai declarando. Declare a palavra de Deus. Declare o pensamento de Deus. Declare o que Deus já declarou a teu respeito. Vai declarando até essas declarações se tornarem parte de ti, até essas declarações se tornarem parte da tua vida. Sabe que nós precisamos fazer tudo em nós, e isso que nós vamos fazer hoje, esse exercício. Tudo em ti precisa ouvir a palavra de Deus. Por isso é que Davi estava a falar com a sua alma: por que te abates, ó minha alma, e te comove? Continua. Continua. Não tenhas. Continua. Entenderam isso? Não. Davi está falando com a sua alma. A alma está aflita, está dizendo: minha alma, por que te abates? Por que te comoves? Você vai dizer: Davi está maluco. Deixa-me com a minha maluquice. Porque os meus nervos precisam ouvir essa palavra. As minhas células precisam ouvir essa palavra. O que está ruim em mim precisa ouvir. Por que te abates? Espera em Deus e Ele
irá. As declarações proféticas é para serem liberadas. Quando você estiver a liberar, libera de tal maneira que tudo em ti tem que ouvir. Aí digo, Jesus, não é pelo sangue de galinha, de pato, de cabrito, não é pela vela, não é pela maionora, não é pela bruxaria, mas é pelo que Jesus fez na vida dele. Solta esse, a dor está a ouvir. Quando a dor está a ouvir,